Então, boa noite, Patrícia, boa noite, Daniela. Então, a gente vai dar sequência a esse capítulo 9, né? Capítulo 9 que tem esse título que é Nenhum Lugar Onde Se Esconder. Então, esse título a gente deveria ficar um pouco com medo, né? Eu acho. O capítulo 10, eu vou fazer um super resumo dele, tá? Na próxima aula. E aí o capítulo 11 é só uma conclusão geral, mas trazendo a experiência da Pema Chodron. E é um capítulo também forte também, porque ela diz somos necessários, né? E aí somos necessários para quê? Essa é a pergunta. Então o que acontece? Esse terceiro compromisso, numa linguagem que fique mais acessível, ele seria o quê? A pessoa treinou, não é que ela leu ou entendeu, é a pessoa treinou várias vezes as práticas vinculadas à Prajnaparamita. Então ela treinou tanto aquilo, que ela não tem mais dúvidas sobre qual é o refúgio dela. Para refrescar a memória, o que é o refúgio? O refúgio é assim, quando a coisa aperta, eu corro para onde? Então, essa pergunta, ela é crucial. Quando a coisa aperta, eu corro para onde? Porque se a gente olhar lá os fundamentos, centro da roda da vida, tem 3 animais ali. Aí hoje a gente vai ver esse mesmo ensinamento de outra forma. Aí a pessoa fica... Mas é porque vai depender do voto que ela está tomando, aí ela vê o mesmo ensinamento de outra forma. Porque é tipo um amadurecimento mesmo natural. Por exemplo, todo mês eu vou a pediatra. Então ela vai dizendo, olha, com tantos meses os seus filhos vão fazer isso, com tantos meses eles fazem aquilo, e com tantos meses eles vão fazer aquilo, e isso e aquilo. E olha, agora tem introdução disso, agora tem introdução daquilo. Aí o que acontece? É muito ingênuo da minha parte querer já que os meninos levantem e comecem a andar. Tá dando para sacar? Então é muito importante que quando a gente escute os ensinamentos, a gente se pergunte, olha, qual é a fase da prática que ele está falando isso aí? O voto de não prejudicar é o voto do Mahayana de não fechar o coração para as pessoas e ainda assim querer ajudar? Ou é o voto de estar completamente aberto ao mundo? Ah. Aí por que isso vai nos ajudar? Porque cada uma dessas fases diz respeito ao refúgio. Por exemplo, o refúgio de uma criança é o pai e a mãe. Tanto é que agora eles aprenderam aqui que eles viram a cabeça quando alguma coisa não sai do jeito que eles queriam. Aí eles choram e viram a cabeça para mim ou para a mamãe, assim. E ficam dizendo, e aí, tu vai me ajudar ou tu não vai me ajudar? É isso, né? Aí, o que acontece? Esse terceiro voto, a pessoa, ela praticou. Não sei se a gente já suspeitou, mas lá no Sutra do Coração, o Nobre Avalokitesvara, ele diz que praticava a profunda Prajnaparamita. Se eu não me engano, ele fala em praticar 4 vezes. Ele não fala em entender, não fala em estudar. Ele fala em praticar. O que significa praticar? É a pessoa entender, acumular aquele entendimento e ela ser de acordo com aquele entendimento que ela está praticando. Então, o ponto central é sempre isso, é ser ou estar de acordo com o ensinamento que você está praticando. Tá? Naturalmente, isso não é uma coisa que a pessoa faz do dia para a noite, né? É uma coisa que leva tempo. É como fazer uma dieta.
É como fazer uma dieta, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu ia treinar, era muito estranho aparecer certos rapazes esbeltos, porém, né, um pouco sem juízo, que aumentavam o tamanho, né, dos braços em pouco tempo, assim. E aí a gente brincava, a gente dizia que era água da academia. A gente dizia que era a dieta que a pessoa estava fazendo, né? A dieta com Stroll Pfizer, né? A batata doce com frango. Então era o frango que era o problema, porque o frango podia vir com anabolizante. Enfim, a gente brincava porque aquilo ficava estranho, pô. Aquilo ficava totalmente estranho. E, e é exatamente isso que a gente quer falar aqui, né? Essa dieta aqui, ela é uma dieta baseada em tudo aquilo que acontece no dia a dia da pessoa. Então, esse terceiro compromisso, ele é tão direto que a gente não acredita que é possível fazer isso. Esse é o recado que eu tinha para dar hoje, assim. Então, eu já vou me despedir de vocês. Mas não é. É assim, ele é tão direto que a pessoa diz: não é possível que seja verdade. Não é possível. Então, voltando lá à parte séria, né? No centro da roda da vida tem três animais que representam os três venenos. E esses três venenos são três inteligências. Ou seja, não é algo simplesmente que a pessoa vai pensar a respeito. É algo que a pessoa se movimenta e ela não tem uma consciência de que está se movimentando daquela forma. Um desses três venenos, quais são os três, né? É a ignorância, a aquisitividade e a raiva e o medo. Ou seja, pessoal, se a gente parar assim e se perguntar, a gente vai perceber o quê? Que o samsara inteiro, ele se move por medo. Medo, eu tenho usado a palavra ressentimento, porque a gente não vê, a gente gosta de categorizar tudo, sabe? É como se fosse assim, ou é uma coisa ou é outra. Mas na verdade é junto. Então, a pessoa olhar com cuidado, ela vai ver, uau, os seres estão sempre se formatando e se reformatando, sempre a partir de uma autoimagem, que é autorreferente, e tem medo, tem ressentimento naquele movimento. Mesmo no movimento do reino dos deuses, né? Que tudo é florido e todo mundo sorri o tempo todo. Ninguém tem conta para pagar, por exemplo. Conta para pagar é fala do reino humano. Como ganhar vantagem em cima das contas a pagar é fala dos semideuses. Tá? Aí, vamos voltar ao ponto principal. Então, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de refúgio, ou seja, os seres sencientes, eles tomam refúgio nos três venenos. Só que a gente já entendeu que os três venenos não são fonte de refúgio. Porque eles conduzem ao sofrimento inevitável. Então a gente já está praticando não mais apenas a compaixão, e sim a grande compaixão, porque tem discernimento, tá? Então vai fazer sentido, por exemplo, o que é meditação para a gente. Meditação é acumular a visão e fazer com que a visão, ou seja, aquilo que a gente está entendendo, esteja de acordo com o nosso ser na nossa ação. Aí tu tem visão, meditação e ação. Não, não vi. Porque para mim não está aparecendo não. A pessoa querendo entrar. Ela colocou no grupo Hum. do WhatsApp. Então eu não vi o grupo do WhatsApp, então a gente continua a aula. Não, tô brincando. Deixa eu ver. Qual o código da sala? Não tem código, não. Ela só clica aqui na sala e pá.
Deixa eu ver aqui. Tem aqui, acesse a sala virtual. É, Eu enviei aqui o que eu tenho, que é por onde eu acesso. ah, É o que você colocou lá naquele aviso, sabe? É só clicar ali mesmo. tá, deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu encaminhar para ela aqui. Que estranho. Bom, vamos seguir. Então, o que acontece? Ué. Todo mundo aqui acessa pelo computador ou pelo celular? Porque eu sempre fiz pelo computador. Olha, eu já fiz das duas maneiras e sempre dá certo. Você também? Então não sei não. Bom, ela tá falando aqui, vamos ver. Então o que acontece, pessoal? É, por isso que tem uma frasezinha famosa lá que é: uma vez que não tem obscuridades mentais, não tem medos. Então os bodhisattvas, mahasattvas, que é o último estágio, que é esse aqui, eles se movem com lucidez. Então é isso, né? Agora é assim, não quer dizer que a experiência de medo não suja. Não é isso. Só que a clareza sobre a experiência de medo é total.
Então é como se tu olhasse para aquela experiência de medo como se fosse uma bolhazinha de sabão assim que surge e cessa. Isso precisa ficar claro, porque a gente tem a tendência a usar, a usar o referencial que pô, a gente foi educado dessa forma, tanto domesticamente, eu acho que é educação doméstica, acho que é isso, né, que vem da família, acho que era. Educação doméstica, a educação do colégio, fora as cobranças que a pessoa não sabe de onde é que vem, de onde não vem. Então, tu apresenta uma coisa dessa aqui, a pessoa ela vai dar uma desconfiada geral, assim. Mas essa desconfiada é boa. Por exemplo, não fiquem se perguntando se o budismo é religião, se é filosofia, se é psicologia, se é magia, se sei lá. Enfim, deixa isso para o IBGE. A pergunta é assim, mas será que isso que está sendo falado é verdade ou não? É melhor ir por aí, tá? Isso que está sendo falado, no ensinamento que estiver sendo falado, será que isso é verdade ou não? Porque basicamente quando o Buda Shakyamuni se movimentava, ele não se dizia budista, ele não defendia budismo, ele não defendia nada, pô. Ele girava a roda do Dharma. Ou seja, vão surgir os sutras, que não foi nem ele que escreveu, que ele não deixou nada escrito. Foram os alunos dele. Que tudo começa com uma pergunta. Dessa pergunta, o Buda pega a própria experiência da pessoa que perguntou e ele tenta ajudar a pessoa a ver aquilo com mais lucidez. Só que, como o Buda era o Buda, né? Ou seja, ele treinou bastante, ele tinha essa capacidade de ser mais assertivo e tentar ajudar a pessoa a ela ver aquilo com mais clareza na experiência dela. Uma vez eu vi uma frase que eu não sei de quem é que está o crédito, tá? Eu estou olhando aqui para baixo que eu estou falando com a pessoa aqui. Que estranho. Será que se você tentar no Chrome funciona? Vocês todas vocês usam o Google Chrome ou não? Para acessar aqui o Meet? Não, né? Olha, quando eu estou no e-mail, é, eu clico nesse link Uhum. e vou direto. Quando eu estou no celular, no WhatsApp, eu clico nesse link também vou direto. Então, não parece necessitar de um navegador. Tá. A gente está fazendo pelo Google Meet. Então, eu acredito que se ela entrar no Google, ela entra lá, Google. Eu acho que ela já consegue. Uhum. Mas ela tem que estar logada no Google Meet. Ela tem que estar logada na conta dela do Gmail, né? Não sei se ela entrar Google, só no Google, normal. Ela precisa ter um Gmail. Será? Ah, não Você sei. tem, Patrícia, um Gmail? Não. Não, eu acho que não precisa, porque no celular também eu não fico logada no e-mail. Eu não sei, eu sou tão ruim nessas coisas de tecnologia, da informática, que eu não sei como, só sei que eu entro. Eu também. Bom, vamos dar sequência. Então, o que é que acontece? A pessoa, ela é assim que ela vai se mover. Vai andando e o ponto central é o refúgio. Nessa terceira abordagem, o ponto central é o refúgio. E apenas a própria pessoa sabe onde é que está o refúgio dela ou não. Ou um professor mais experiente do que ela.
Por quê? Porque o auto-engano é muito forte, pessoal. O auto-engano é muito forte. A gente tem zonas de conforto, tem certezas sobre as coisas, como as coisas deveriam ser, que a pessoa ela nem duvida que aquilo tem ignorância dentro. Então tem vários exemplos na história do, vamos falar da história do budismo tibetano, né? De pessoas que morreram e as pessoas nem duvidavam de que eram praticantes e as pessoas morrem. Eu não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, ela só deixa cabelos e unha. Pra gente, a gente fica com essa coisa meio, eu sou uma pessoa cética, eu não acredito nisso, então tá bom. Então, os tibetanos querem aparecer e querem contar história. É isso. Mas não é, pô. Isso para um tibetano é uma coisa tão comum. Ou seja, são outras tecnologias, são outras formas de usar a mente, né? Formas de que talvez um cientista ele não vai conseguir fazer porque ele está muito viciado na mente de um cientista. E por aí vai. Então, esse terceiro compromisso, a pessoa ela não começa com uma falta em relação a algo. Não é que está faltando nada em relação a ela. Ela também não usa o referencial de que tem positivo e negativo. Ela também não está vendo mais os seres como se eles estivessem sofrendo e que então eles vão ter que se liberar do sofrimento e por aí vai. Não começa daí. Por quê? Porque o refúgio dela já é esse local onde ela acumulou muitas vezes Prajnaparamita. Então ocorre o que a gente chama de inversão da visão. O que é isso? A pessoa vê o samsara ou as experiências de samsara como se fossem bolhas de sabão mesmo. E aquilo é um caso particular, minúsculo, dentro dessa mandala inteira que é chamada de natureza Vajra ou mandala Vajra, tá? Então, falando assim, fica uma coisa muito etérea, muito longínqua, porque o intelecto não vai conseguir alcançar isso, porque o intelecto ele é polarizado. Então, ele só consegue, é como se fosse uma marcha de um carro automático. Ou ele vai para frente, ou ele vai para trás, ou ele fica em ponto morto. É como a gente funciona. Ou eu estou em busca de coisas que eu gosto, ou então evitando coisas que eu não gosto, ou eu estou indiferente às pessoas que estão ao meu redor. Isso ficou evidenciado ao extremo com questão de redes sociais e por aí vai. Tá? Então por que a gente está falando isso? Porque ela diz assim, ó, isso capta o sentimento do terceiro compromisso, que é apaixonar-se pela condição humana e não nos dividir em dois. Só é possível fazer isso se a pessoa ela realmente praticou muitas vezes a prática de Prajnaparamita. Por quê? Porque Prajnaparamita é o lugar que ela consegue olhar o samsara e o samsara não pega ela de volta. Nem os deuses conseguem pegar ela de volta. Na verdade, os deuses têm probleminhas com os Budas e Bodhisattvas, assim, porque eles se acham, né? Aí os Budas e Bodhisattvas botam eles no lugar deles, assim. Aí eles ficam putos, aí o Buda e o Bodhisattva arreia a madeira de novo. Aí eles, assim. Por exemplo, teve um rei que tentou casar o Buda com a filha dele. Aí o Buda perguntou se ela tinha dente. Aí o cara ficou, claro, são dentes lindos e maravilhosos, não sei o que, não sei o que lá. O Buda, tá. E ela tem cabelo. Aí o rei, claro, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Buda começou a engrossar o caldo. Ela tem intestino grosso, intestino delgado, ela vai ao sanitário, ela ronca, ela dorme. Aí, bom, eu acho que ela não tem nada demais em relação a outras pessoas. Pá, o rei, meu amigo, o rei. Como assim? Aí, Buda, eu não queria assim, né, tirar a tua condição de rei, mas não deu, não colou. Então tem várias histórias disso, sabe? Várias histórias assim de
dos deuses, assim, né? O que seriam os deuses? Os deuses, eles são os gerentes do samsara, eles fazem o samsara andar. Então todo mundo tem uma certa, né? Ó deuses, né? Tem até as histórias, né? Que a galera matava animais para oferecer aos deuses, não sei o que, não sei o que. No budismo isso não é bem quisto, não. Aí tem várias histórias, assim, dos Budas e Bodhisattvas botando, assim, a coisa, os pingos nos is, assim. Tem a história, por exemplo, do Naropa, quando ele foi passar os ensinamentos para o Marpa. Aí o Marpa queria, porque queria... o Marpa, ele tinha muita grana, né? Então ele queria comprar os ensinamentos. Aí o Naropa, olha, mais dinheiro. Aí ele, pá, 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 mais dinheiro, pá, 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 mais dinheiro. Aí chegou uma hora que o Marpa disse, porra, não tá adiantando. Aí o Naropa mandou real. Aí tu realmente acha que essa visão inteira, isso vai ser comprada por dinheiro? Aí o Marpa se deu conta de que aquela inteligênciazinha dele, né, que é o quê? Eu vou conseguir então acumular tais coisas para então conseguir e por aí vai, aquilo não ia funcionar para um praticante do Dharma, né? Porque tu não tem como comprar, não existe isso. E tem várias histórias dentro disso, principalmente acho que eu sei do budismo tibetano, né? No geral, no resto eu não parei para estudar. O próprio Guru Rinpoche também, quando a galera foi buscar ele na Índia, aí mandou uns 4x4 assim, levar sacas de ouro. Naquela época não tinha Pix. Aí ele, não, mais sacas. Aí, pá. Aí, não, mais sacas. Aí tinha que sair do Tibete para a Índia, né, para ir buscar. Aí ele, não, mais sacas. Aí chegou uma hora que ele fez, ok. Aí a galera, pô, conseguimos, né? Foi muito fácil, foi só levar uns trocados ali que tá tudo certo. Aí ele pegou as sacas tudinho assim e jogou fora. Aí ele manda real, né? Vocês realmente acham que vocês vão me comprar com isso? Aí o rei manda a Guru Rinpoche, pede para Guru Rinpoche ir resolver uma bronca lá no Tibete. Porque o rei queria montar um mosteiro, queria montar uma estrutura para o Dharma poder florescer. Então o rei tinha uma boa motivação, só que o rei era um pouco orgulhoso, né? Ele é o rei, né? E aí tinha o Khenpo Shankaracharya, só que o Khenpo ele era erudito. Aí o que acontece? Erudito não consegue lidar com as aparências na hora do pega pra capar, porque, enfim, não consegue. A pessoa lembra, mas a energia não vai ajudar. Aí o Guru Rinpoche foi lá e o Guru Rinpoche resolveu o que tem que resolver, né? Claro, o Guru Rinpoche, pô. Aí o rei Trissondentes é aquele que a gente faz a prece, né? Aí o rei no final dá uma indireta assim, ó, alguém avisa ele aí que ele tem que fazer prostração para mim, porque eu tô na minha realeza, né? Aí o Guru Rinpoche diz, olha, alguém avisa ele que ele tem que fazer prostração para mim, porque eu tenho o Dharma, né? Aí fica naquela vai, naquela vem, naquela vai, naquela vem. Aí eu não sei como o Guru Rinpoche faz uns PPO assim que começa a descer raio, relâmpago. Tá, 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 tá. Aí o rei, opa, eu acho que eu não entendi com o que eu estava mexendo. Aí ele faz prostração na hora, assim, e a coisa flui. Aí o mosteiro seguiu e tal. Depois vocês podem procurar no Google Samye, S-A-M-Y-E. Ou E, né, dependendo do estado. Aí por que a gente está falando disso mesmo? Porque essa questão de apaixonar-se pela condição humana, mas não se dividir em dois, isso é a bodhicitta absoluta. A gente tem a bodhicitta que é a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. Uma outra forma de explicar isso é falar da mandala vajra. Ou seja, esse termo vajra, pessoal, a gente deveria guardar no coração. Tá? Por quê? Porque vajra significa que eu mantenho o aspecto absoluto ou último, mesmo em meio àquilo que é estreito. Então, isso fica um pouco estranho na nossa cabeça, porque a gente quer dividir, a gente quer então o que é então absoluto e o que é
o que é então e o que é então relativo. E não é. Isso não é uma coisa para entender, é uma coisa que é para ver. Um exemplo que a gente pode dar disso é quando a gente vê num teatro, quando a gente vai num teatro, em geral, a gente senta na poltrona, né? Pô, faz tempo que eu não vou no teatro, né? Eu acho que a última vez que eu fui foi no Santa Isabel, porra, faz tempo. Aí, tu senta numa poltrona e tu já fica assim, ó, com a expectativa do que vai acontecer. Aí é mais ou menos assim, tu mantém a visão do teatro quando não está acontecendo nada, porque o teatro está lá, o palco, perdão, mantém a visão do palco enquanto não está acontecendo nada. E enquanto estiver acontecendo algo no palco, em nenhum momento tu vai perder a visão de que o palco acolhe aquela peça. Um outro exemplo que os mestres dão clássico é o exemplo do céu e das nuvens, né? Ou seja, a gente tem a sensação de que quando a gente olha para o céu, devido a uma reatividade da mente, né? A gente começa a olhar. Pô, eu lembro que eu fazia muito isso quando era criança com meu pai, que era ficar juntando as nuvens para dizer o que é que era. Mas eu posso fazer isso e fazer assim e lembrar que tem essa visão mais ampla do céu. Esse fazer assim é um clique interno que dá. Isso aqui já são palavras para tentar mostrar uma coisa que a pessoa tem que ver. Não dá para ficar tentando entender, ela tem que ver. Ou seja, o ponto principal é se esse clique interno ele está ligado, se ele está aceso. Porque mesmo no meio de uma experiência, que seria uma experiência chamada não tão confortável, essa experiência de presença, ela tá conosco. Então tá dando para entender que tipo, esse terceiro compromisso, ele é muito direto, você não vai buscar algo fora. Porque você não vai encontrar algo fora. Um exemplo de falar isso é que assim, na hora que a pessoa está no leito de morte, fica evidente que ela nunca foi as identidades dela. Só que, em geral, a gente não tem um treinamento para lidar com isso. Para lidar com crises, morte e por aí vai. A gente fica com aquela esperança de que então deveria ter tido coisas boas para então. E isso é uma questão de samsara, né? Aí ela vai dizer, ó, a gente tem então uma ideia que existe uma suposta parte boa em nós que vai condenar a suposta parte má. E a parte má está tramando minar a parte boa. Então, ou seja, uma das coisas que para esse terceiro compromisso funcionar a pessoa ela vai ter que olhar com muito cuidado todas as certezas que ela tem, usando ainda essa mente dual, ou seja, tem uma coisa que é positiva contra uma coisa que é negativa. Ela vai ter que olhar para isso. E só ela vai poder fazer isso. Tá? Porque aqui é como a gente usou o exemplo da tomada, lembram? Então, uma tomada, para ela funcionar, ela tem uma parte, vou usar como referencial, essa parte é o positivo, essa parte é o negativo. Elas não existem de forma separadas. Não dá. Não tem como. Por exemplo, se só tiver positivo e positivo, não vai ter diferencial de potencial. Enfim, isso é técnico. Esquece isso. Se só tiver positivo e positivo, não vai funcionar. Se só tiver negativo e negativo, não vai funcionar. Nesse terceiro compromisso, o que é que tu quer? Tu não tá olhando se aquilo é positivo ou negativo. Tu tá querendo entender de onde é que vem a eletricidade para aquilo surgir na mente. Esse é o ponto. Como que aquilo ganha eletricidade? Como é que aquilo ganha a eletricidade diante dos meus olhos e depois eu me pergunto, peraí, como é que isso aconteceu mesmo? Ou seja, de onde é que vem essa intensidade que para umas pessoas é de um jeito e para outras é outra? Como é que é isso?
Então, o que acontece? Nós não estamos treinando para cultivar uma parte de nós mesmos e nos livrarmos de outra parte. O terceiro compromisso, a pessoa não está buscando vir a ser outra coisa. Ela não quer, ela tem uma clareza que vem de um amadurecimento da própria prática individual. Não é alguém que está dizendo para ela vê aquilo na prática dela. Então ela entende que, peraí, eu não tenho que buscar ser outra coisa. Eu já sou, eu só preciso reconhecer isso. Nós estamos treinando para nos abrirmos da coisa toda. Aí ela vai dizer que tem esse mestre que é Anam Thubten. Eu não conheci esse mestre, ele é amicíssimo, né? Amicíssimo, da Elizabeth Mansinangel. E é um mestre que, poxa, ele tem vários trabalhos lá nos Estados Unidos. E depois eu vou pesquisar mais para tentar entender o trabalho dele, tá? Mas eu não conhecia, não. Então, o que ela diz? Ele diz assim, esse professor diz que você precisa apaixonar-se pelo vazio. Precisamos nos fazer uma pergunta importante, então, para isso acontecer, que é, abre aspas. Eu estou disposto a abandonar tudo? Eu não sei se tem um erro de tradução aqui, porque não é abandonar tudo externamente, mas eu estou disposto a abandonar tudo aquilo que representa uma barreira entre eu e os outros, uma barreira entre eu e o mundo. Esse é o ponto, tá? Então, isso é uma pergunta que só a própria pessoa vai fazer. Vocês lembram, né? A prática espiritual ela é como roupa íntima. É um pouco agressivo a gente sair por aí, né? E dizer, olha, eu já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. A pessoa está lá indo na farmácia comprar as fraldas dos meninos, né? E chega para a atendente e diz, olha, a roupa íntima que você está usando, ela foi lavada essa semana, assim, pô, né? Um pouco estranho, né? Talvez essa pessoa comente isso com uma pessoa próxima, né? Com uma amiga, e por aí vai. A mesma coisa é a prática espiritual. A gente não vai sair por aí divulgando, olha, pessoal, é o seguinte, o meu refúgio ele é o Dharmakaya, tá? Não sei o quê. Não é assim que funciona, pô. Por isso que a gente falou, né? A prática ela é muito parecida com aquela dica que a gente pegava na faculdade com o professor ou a professora na sala dos professores. Que é assim, tu tá falando ali, tu tá generalizando, tu não sabe como é que tá o dia a dia das pessoas. Mas aí quando conversa no 1 a 1, aí tu diz, olha, tenta isso aqui. Então, o que é que tu começa a perceber? Que nesse terceiro compromisso, a pessoa confia nesse silêncio e desse silêncio, que não tem alguma coisa que vem antes e nem vem depois, ela começa a ajudar o outro a ele ver com clareza. Por quê? Porque tu tá fora do jogo, tu não tá jogando nenhum jogo ali dentro. Então, uma ferramenta que a gente tem disponível aí, que os mestres estão trazendo, é a gente treinar a Prajnaparamita não para negar o Sansara, mas com Prajnaparamita tu consegue cruzar o Sansara sem ser arrastado pelos jogos e ainda fazer o que precisa ser feito. Não? O que é que eu chamo de jogo? O jogo é quando a gente entra num estado de confusão e neurose que a pessoa não consegue ver mais nada além daquilo. Né? Então, quando ela diz assim, abandonar tudo, a pessoa cansou, ela está olhando para os refúgios, ou seja, né, onde que eu estou tomando segurança mesmo, e ela diz, pô, isso aqui não vai para lugar nenhum, pô. Isso aqui vai ser derrubado pela impermanência. Por exemplo, a gente não tem garantia nenhuma de que não vai ter uma nova pandemia amanhã. Se vocês conseguirem me garantir isso, eu troco o refúgio. Enquanto não, a gente segue do jeito que está. Eu não estou falando isso para deixar as pessoas tristes, né? É só que é assim que as coisas funcionam. Porque
O que é que nos deixa mal? É que o nosso tapete é puxado e ninguém disse que o tapete ia ser puxado. Aqui é o contrário, aqui a gente está dizendo, olha, o tapete vai ser puxado. Mas não tem ninguém fazendo isso não. É porque, devido à ignorância, a gente não consegue ver que o tapete vai ser puxado. Basta ver, pessoal. Às vezes a gente esquece, sei lá, esquece a panela no fogo. Ou então tá com a mente, né, distraída, esqueceu que tinha que estender a roupa. Ou então tinha que fazer um pagamento e vai ter que fazer no próximo dia porque o vencimento passou e não aceita mais no banco. Enfim, a pessoa começa a ver como é que a mente se distrai e cria realidades paralelas. Né? Aí ela vai dizer aqui, não há, em nenhuma hipótese, a necessidade de ser duro consigo. Então, se a gente estiver praticando e vamos supor que a gente escolha o terceiro compromisso como forma de andar e a gente suspeitar que está se cobrando muito, isso não é o refúgio. Isso é uma identidade que está querendo uma perfeição. Não é isso. Não tem uma ideia de perfeição aqui. Não tem uma coisa tipo paraíso e inferno. Nesse voto aqui, não. Tá? Tradicionalmente diz que manter esse compromisso é como impedir que a poeira se acumule num espelho. Assim como o voto do Bodhisattva, esse voto é facilmente quebrado. Precisa deixar claro isso, tá? Quanto mais profundo é o voto, quanto mais refinado é a prática, é mais fácil de perder. Tá dando para entender, então, por que a gente fala tanto em galera, não deixa de praticar? Porque é fácil perder. E por que é fácil perder? Pô, porque a gente tem desejos e apegos infinitos. Aí a gente tem duas escolhas. Seguir nessa construção de desejos e apegos infinitos ou pegar a placa de retorno, né, para a lucidez. Cabe a nós escolher para onde que a gente acha que tem que ir, tá? Aí o que acontece? Ele pode ser consertado com uma simples renovação do comprometimento de ficar aperto à vida. Um parêntese, em geral, principalmente iniciante, me procura para então fazer a cerimônia do voto de refúgio. E então ganhar um nome de batismo de praticante do budismo tibetano. Pois é. Isso acontece. Mas da forma como eu recebi os ensinamentos e a forma como a gente vai seguir, a gente não precisa disso. Por quê? Porque no terceiro compromisso é muito direto, pessoal. É assim, ou tu tá lúcido ou tu não tá. Se tu tá lúcido, tu cruza e aquilo não te pega. Se tu não tá, aquilo vai doer um pouquinho. Acabou. Se tu tá lúcido, tu tem confiança no refúgio. E essa consciência que tá, a consciência do praticante, né, que vai surgir, ela consegue se ver ali dentro e dizer, ok, aqui é o refúgio de fato. Se aquilo for um refúgio fake, pode ter certeza que aquilo vai ruir. Por isso que é muito estranho essa leva aí de professores autodidatas, né? A galera de professor de sumário, né? De meditação, meditação do Bombril, que é assim, meditação resolve tudo e por aí vai. Uma pessoa com um pouco mais de experiência dá uma olhada para isso e diz, caramba, isso aqui vai dar um problemão lá na frente, tá? Porque não é assim que funciona, não. Na vida real não é assim que funciona. Então, o que acontece? A pessoa, então, nesse terceiro compromisso, ela é introduzida ao conceito de mandala. Só que esse termo mandala, ele já é usado em vários contextos. Mandala para nós simplesmente significa o quê? Esse termo mandala, em geral, vai ser usado dentro do budismo Vajrayana. E o que é a mandala? Tu tem o centro e a periferia dessa mandala. Mas não é assim, eu tô aqui e as pessoas estão lá. É uma coisa, junto, sacou? Um exemplo, a mandala da cozinha.
Então, quando tu olha para a mandala da cozinha na casa de uma pessoa, em geral, a mamãe e às vezes o papai sabe como é que aquelas coisas funcionam. Então, o centro da mandala na cozinha é a mamãe ou o papai. Deu para sacar? Esse é um exemplo bem básico, não é o melhor exemplo, mas é um exemplo de como que as coisas funcionam. Ou seja, não é assim, eu tô aqui e o outro está lá. Sala de aula. Como é que funciona a sala de aula? Tem a mandala da educação. Então, o que acontece? Em geral, o centro da mandala é o professor, o educador ou educadora, e a mandala surge junto com os alunos. Não tem como ter professor sem ter aluno. Então, é assim, é tão simples que a nossa cabeça diz, é impossível. A mandala de uma relação. Não tem como ter uma relação se tiver só uma pessoa aqui e a outra lá. Isso é impossível. Então, por exemplo, quando a gente começa a falar em compaixão, a partir desse terceiro compromisso, já não é mais só compaixão. Não é uma ideia sobre compaixão, é a mandala da compaixão. Por isso que a mandala da compaixão, tu tem a relação comigo, com o outro, com a sociedade e com a natureza. Tá dando para sacar, galera? Porque esse conceito de mandala, eu acho, eu piro nisso, assim, tipo, esse terceiro compromisso é o que eu digo assim, pô, eu acho que quando tu vai apresentar o budismo, tu já tem que apresentar daqui. Por quê? Porque nesse terceiro compromisso, tu não é alguém que tem uma história sofrida, que vai então entrar no mito do herói para conseguir o elixir, e então vai conquistar as outras pessoas e não sei o quê. Não, não tem isso, pô. Tu também não é um pecador que, meu Deus, eu fiz coisas assim e essa... Não tem isso. Não tem. Desculpe, mas não tem. Não tem. O que é que tem? Tu é uma pessoa lúcida que, na ausência de lucidez, pode acabar fazendo coisas que não são benquistas. Mas a lucidez você já tem. Aí a pessoa diz, não, isso é impossível. Olha, se você estiver praticando o terceiro compromisso, a lucidez você já tem. Você não precisa virar uma outra pessoa, você não precisa virar uma outra coisa. Você só precisa entender como que a mente se engana e você perde a lucidez. Se você entender isso, acabou. Então, por exemplo, no terceiro compromisso não tem a luta do bem contra o mal. Isso é o primeiro, pô. No terceiro compromisso, o que tu tem é bondade para tudo, para onde tu olhar. Agora, isso não significa que não possa existir a ausência de bondade. Porque essa bondade é tão generosa e tão grande e maior que ela se permite que tenha ausência de bondade. Isso não cabe para uma mentalidade que está viciada em certo, errado, bom, ruim. Não vai, a pessoa vai dar uma olhada para isso e vai dizer, não é assim. Tá, aí eu vou dizer, beleza, se você não quer acreditar, então é o seguinte, se você olhar os grandes santos da humanidade, Jesus Cristo, ele senta no deserto para encontrar com quem, pessoal? Ele não senta para encontrar com Deus, pô. Porque ele já tem a confiança de que ele é o Filho de Deus. Ele senta para encontrar com o demônio. O que é o demônio? O engano da mente, pô. Aliás, pegando a tradição cristã, a mandala onde Deus está é tão ampla e amorosa que ela permite que o próprio Filho, né, possa seguir, né? Porque se ele é o Criador, por que ele vai permitir que Lúcifer siga? É só ele fazer assim, ó, que Lúcifer morreu, né? Mas não. Isso não cabe para uma mente que está viciada em joguinhos. Não vai funcionar. A pessoa não vai acreditar que é assim. Aí, fazer o quê? Boas práticas. Existem 2 compromissos anteriores e tudo bem. É assim. Agora, o que acontece? Ela diz, a vida de cada pessoa é como uma mandala, um círculo vasto e limitado. Paramos no centro de nosso círculo e tudo que vemos, ouvimos e pensamos forma a mandala da nossa vida. O que acontece? Nesse terceiro compromisso, a pessoa então viu que
A mandala, ixi, tô parecendo um galo. A mandala, ela também abarca a confusão. Então, por exemplo, o samsara nesse terceiro compromisso, ele já não é mais visto como sofrimento, peso, não tem isso, não tem. O samsara ele é visto como uma expressão particular dessa mandala mais ampla. Então, em nenhum momento, é assim, não há nenhum momento que a mandala da Prajnaparamita não esteja presente. Basta você reconhecer isso. Então, por exemplo, o que é que ela tá tentando dizer aqui? Que tu tem a mandala da Prajnaparamita, mas tu teria a mandala do reino dos deuses, a mandala dos semideuses, a mandala dos reino humano e por aí vai. Só que ali dentro essa mandala mais ampla que a tudo sustenta, que a tudo permeia, que é inconcebível, inexprimível, não nascida e por natureza semelhante ao céu. Entramos numa sala e a sala é a nossa mandala. Então o que é que acontece? As pessoas agora, elas não vão ser mais simplesmente pessoas. Elas vão ser as deidades agora. Por quê? Porque tem cada uma está ali se movimentando e tem uma mandala sutil ali operando. Mas aquela mandala, ela não é fonte de refúgio, se ela tiver operando por fixação. O que é que eu estou querendo dizer, pessoal? Não tem como saber se a pessoa está lúcida ou não só pelo aspecto externo. Não tem como. Por quê? Porque pelo aspecto externo, a gente vai ser julgado o tempo todo pela mandala das outras pessoas. Tem um truque que o Lama Santen sempre dá que que se tu quiser saber como é que está a prática de alguém, tu não pergunta direto para ela. Tu tenta observar como que as pessoas se movem ao redor daquela pessoa. O que é que ele está tentando dizer? Tu tenta observar como que aquela pessoa gira a mandala ao redor dela. Aí, pô, Roberto, tá muito complexo. Não tá não, vê só. Vamos supor que a mandala que eu queira girar é a mandala que gira em torno da inveja, da competição, da como é que é? Da fala que rebaixa o outro, né? O que é que acontece ao meu redor? Então é sempre isso, tá? A mandala gira com o lugar interno que eu tô e o que acontece ao meu redor. Então sempre está incluso eu e o outro. Não tem como separar. Esse é um conceito que vem do Vajrayana, mas ele é tão direto, pessoal. E aí, eu acho que a gente intui que isso aqui é verdade. A gente intui que isso é verdade. Entramos numa sala, a sala é a nossa mandala. Entramos no metrô e o vagão de trem é a nossa mandala. Ou seja, é ali que a gente vai praticar. É ali que a gente vai ver o ilimitado se manifestando no limitado. Parece jogo de palavras, mas não é, pô. Aí a gente vê, por exemplo, que quando tem alguém mandando mensagens no iPhone, aquela é a mandala da pessoa. Quando a gente fala mandala, não é só um entendimento que está ali, não, tá? Tem visão, tem energia junto, tem formas de se movimentar. E até mesmo um sem-teto que está jogado no chão, aquela é a mandala do sem-teto. Tá dando para entender por que é que a gente chega nos lugares e a gente não chega dando ordem para ninguém, porque as mandalas já estão funcionando quando tu chega num lugar. Então, em geral, é melhor tu ir perguntando mesmo, olha, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Se tu chegar de cima, a deidade então vai o quê? Manifestar o aspecto irado, que é o quê? Vai tentar te derrubar, pô. Por quê? Porque no aspecto neurótico da mandala, a pessoa tem ignorância. No aspecto lúcido, aquilo vira lucidez. Eu gosto de explicar dessa forma, sabe? Ou seja, tu tá no mesmo lugar. Aí tá todo mundo na mandala. Inclusive tu também. Se tu tiver no aspecto lúcido, tu vê lucidez. Se tu tiver, né, no aspecto da ignorância, tu vê neurose. Isso fica evidente, por exemplo.
Sabedoria da igualdade. Sabedoria da igualdade. Ajudar o outro a florescer. O aspecto lúcido. O aspecto neurótico da sabedoria da igualdade é o orgulho. Ou seja, eu vou te ajudar a crescer. Poxa, mas tu não tá vendo não que eu tô te ajudando a crescer, não? Poxa, eu fiz tanta coisa boa por tu, pô. Eu tô te ajudando a crescer. Tá dando pra sacar? Ou seja, tu tá... É muito parecido. A linha é tênue. É muito parecido. Aí, basta a pessoa perder a lucidez que ela bufe. Tá? Então, vamos trilhar uma montanha e todo o espaço que conseguimos enxergar é a nossa mandala. Ou seja, ela está tentando dar exemplos para dizer o seguinte, que não é o aspecto fora que vai definir quem a gente é, e sim o aspecto dentro. Então a pessoa está lá, no sofá. Aí chega a deidade local. Está aí, dormindo, sem fazer nada, não sei o quê. Isso é a deidade local, né? Aí a pessoa está assim, uau, que espantoso, como que a natureza búdica se expressa dessa forma na minha frente, assim, né? Vai ficar aí resmungando, não sei o quê, tem lixo para tirar, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Ou seja, aquela é a deidade daquele local. Mas isso não obstrui o aspecto da visão última. Isso parece complexo, mas não é. É só que é outra forma de olhar. Ela não é uma forma resolutiva. Ela não é uma forma que eu tenho que concluir alguma coisa. É uma forma que tu dá para o outro e se o outro conseguir ver, ele viu. Aí ele viu aquilo no olho dele. É muito tênue, sabe? É muito perto, assim. Eu gosto de explicar dessa forma. Ou seja, tudo na verdade já é a mandala vaja. Tudo mesmo. O que vai definir se tu tá na mandala ou não é só se tu abrir o olho para ela. Se tu abrir o olho, aquilo continua. Se tu se perdeu na ignorância, aí perdeu. Na verdade, não tem dois lugares. Mas nesse momento a gente vai definir como se tivesse, tá? Tudo é mandala vaja. Então o que acontece? Tudo que aparece na sua mandala, ou seja, a pessoa agora está trazendo a experiência para ela. O que acontece? O ser senciente, a identidade, a identidade acha que a identidade é o centro da mandala. Por isso, não sei se vocês já suspeitaram que a gente sempre é julgado como coadjuvante dentro da bolha das outras pessoas. É muito difícil alguém chegar para a gente e perguntar, olha, mas o que você acha? Faz sentido para você? Eu queria lhe ouvir. Isso não tem nada a ver com idade. Pega uma criança pequena assim, né? Eles são onipotentes, oniscientes e onipresentes, né? Já com alguns meses de idade assim. Aí eles dão uma olhada para tu e eles já dizem, você tem que fazer tal coisa. Ou seja, eu sou o centro da mandala e na minha mandala você tem que... Ou seja, isso não é um problema das pessoas, tá? É como a coisa funciona mesmo assim. E aqui a gente manda real no terceiro compromisso que a gente sempre vai ser coadjuvante na mandala das outras pessoas. A menos que a pessoa tenha algum treinamento, seja qual for a tradição, e aí ela olha para o outro e diz, mas como é que o outro vê? Como é que o outro vê? Isso fica claro. Experimenta sentar em roda em grupo. Aí tu vai discutir sobre qualquer coisa. No final, vai ficar claro as teimosias de cada um. Onde tem teimosia, tem ignorância. Pô. Também não significa ser omisso. Também não significa ser passivo. Não tem nada a ver com tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje. Pô. É simplesmente tu parar e apreciar a mandala. Aí, a partir desse lugar, que é esse silêncio, tu começa a fazer as coisas funcionar. Só que esse lugar não tem autocentramento, não. Então a identidade, ela acha que ela é o centro da mandala. Por exemplo, uma vez eu mandei a real, assim, uma pessoa diz, porque eu estou muito estressada, porque eu estou muito ansiosa.
Meu filho, é o seguinte, é porque você acha que você é o centro de tudo. Pronto, é só isso. Você não é o centro de tudo. Peça ajuda, pronto, acabou. Só isso. A pessoa não quer ouvir isso, pô. Ela quer ouvir que ela é a pessoa mais estressada do mundo, ela é a pessoa mais ansiosa, e que não sei o quê, e que é difícil soltar, e que não sei o quê. Esse é o 12º elo. Ou seja, a pessoa não está andando com aquela compaixão de, oh meu Deus, ela está ligada, né? Ela está olhando aquilo. Então sempre que a gente suspeitar que está pesado, que tá não sei o quê, peraí, será que eu estou querendo ser o centro da mandala? Olha lá. Já mudou, entendeu? Quando a pessoa pergunta assim, será que eu estou querendo ser o centro da mandala? Ela entendeu que a mandala, ela é uma inteligência que é muito mais ampla. A mandala não funciona por controle. A gente pode até ter algum nível de planejamento. Pode, com certeza, né? A gente tem algum nível de planejamento. Por exemplo, a aula acaba de 9h30, então tem algum nível de planejamento. Mas a pessoa não está andando mais por controle. Ela está andando, se movendo por lucidez. Às vezes também, pessoal, fique claro, não se mover é uma escolha de lucidez, tá? Não é? Precisa falar sobre isso, assim. Porque a gente está sendo sempre demandado, né? Aí as deidades locais sempre demandando a gente. Demandando, tem que ser o quê? Às vezes não se mover é uma escolha. A gente está sempre, né? Não. Não se mover é uma escolha, tá? Aí ela diz, não há uma gota de chuva ou um pedacinho de cocô de cachorro que apareça em sua vida que não seja uma manifestação da energia iluminada, que não seja uma entrada para o mundo sagrado. Isso aqui é uma prática de Guru Yoga, sabe? O que é isso? Em vez da pessoa achar agora que o professor é alguém físico, o professor é a vida. Então, isso aqui é muito enfatizado pelo budismo tibetano, assim. A pessoa enxerga tudo como o guru, ou a guru, né? Só que esse conceito de guru foi deturpado. Aí vocês peguem o livro do Dzongsa Khyentse Rinpoche, que é O Guru Bebe Cachaça? Interrogação. Ele vai abordar esse tema, tá? Como que o conceito de guru, de professor espiritual, foi deturpado. Não é o tema daqui, mas vale a pena estudar esse livro. Então, o que acontece? Ela diz assim, olha, se uma gota de chuva ou um pouquinho de cocô de cachorro, né? Às vezes a gente tá andando assim, distraído, pô, tem que chegar em casa rápido, porque tem que ajudar, com não sei o que lá, e plá! Aquele é um lembrete para você ficar lúcido, meu filho. A gente tem que soltar a certeza. Por exemplo, eu não sei como é aí para vocês, mas eu cresci com a galera dizendo que se você pisasse em cocô de cachorro, seja lá o cocô que fosse, aquilo era um presságio de que você ia ficar rico, que você ia ganhar dinheiro, né? Eu não sei como é para vocês, assim. Aí agora a pessoa, não é bem isso. Olha, isso é um lembrete da mandala. Ou seja, onde é que tu tá com a tua mente mesmo, que tu não viu aquele cocô de cachorro? Eu tô falando aqui, pessoal, como se fosse uma coisa que parece que é um entendimento, né? Mas também não é uma emoção, assim, no sentido, mas é uma experiência viva. E quando essa experiência viva acontece, tem hora que você é capaz do olho marejar, porque não são só palavras agora. É uma experiência que acontece ali. E tu tá vendo isso, sabe? Tu vê impermanência, tu vê tudo. Tu vê a mandala girando, tu vê tudo, pô. E aí ela diz, cabe a você fazer com que a sua vida seja uma mandala ou de neurose ou de sanidade. Essa aqui é uma linguagem de Trungpa Rinpoche, tá? Como ela é aluna de Trungpa, ela usa isso maravilhosamente bem. Então é o seguinte, a gente está nos lugares e a gente que escolhe se aquela mandala é uma mandala que vai virar lucidez ou é uma mandala que a gente vai girar a neurose ali dentro. Esse ponto, não dá para fazer isso se a pessoa não fez o voto de Bodhicitta antes. Por quê? Porque a pessoa não tem força. É como se a pessoa não tivesse tração. Não é atração não, viu gente? É tração. Sabe carro que tem tração 4x4? Então a pessoa não tem tração. Se a pessoa não fez os votos de Bodhisattva,
se a pessoa não está desejando o voto de bodhicitta nem nada, ela não tem tração para seguir. Então, por exemplo, isso aqui é muito importante para a gente poder, por exemplo, pegar as adversidades e transformar aquilo em riqueza. Ela vai dizer: a dor da sua mente confusa e a genialidade da sua mente desperta formam a mandala da sua vida. Isso é muito impactante para a nossa forma de andar. Porque vocês entendem que, a dor da mente confusa, em nenhum momento ela diz assim, a dor da sua mente confusa ela vai ser deletada. Não é isso. Ao mesmo tempo, parece um paradoxo, né? Porque ela diz assim, a genialidade da sua mente desperta está com você. Uma das coisas que a gente precisa pacificar no caminho, isso vai ficando mais claro, é justamente aqueles lugares que a gente diz, eu não aceito isso, eu não consigo escutar o silêncio diante dessa situação, surgem vozes na minha cabeça que são as vozes que eram do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, da minha prima, enfim. Então, essas relações precisam estar pacificadas. Por quê? Porque se não for assim, na hora que ela for olhar, ela só consegue olhar com um olhar viciado, que é o quê? Eu só consigo olhar a dor da mente confusa. Ela não se permite espaço suficiente de entender que ela também tem a genialidade da mente desperta. E que essas duas experiências formam a mandala do dia a dia. Então, por exemplo, não quer dizer que a pessoa não vai ter problemas. Só que a forma como ela lida com os problemas é totalmente diferente de uma pessoa que nunca ouviu falar sobre essas coisas. Porque, em geral, ou a pessoa vai tender a ficar cristalizada, o olho da medusa, lembram? A medusa, ela olha, virou pedra, né? A medusa, o que é virar pedra? Controle, poder, joguinhos, né? Ou então a pessoa ela pega essa questão da mente desperta e ela pode se enganar e ela pode então se achar superior em relação às outras pessoas. Por exemplo, às vezes é bom que a gente se lasque um pouco, pessoal, porque isso tem esse verbo se lascar, lá em Recife tem. Às vezes é bom que a gente se lasque um pouco, porque isso tira a sensação de que a gente é superior em relação às outras pessoas. Naturalmente não precisa se lascar muito, né? Mas é bom assim, a pessoa, é mesmo, olha, tem, né? Então, é um ambiente, esse ambiente não é externo. Roberto, você Oi? está falando aí, e eu estou lembrando de pelo menos umas 5 situações da minha vida que aconteceu isso. Assim, eu falo, meu Deus, ele está falando, eu estou só lembrando assim dos tombos, né? Dessa coisa assim. E a dor, na verdade, era primeiramente se achando desperta e depois vem em seguida a dor da mente confusa, assim, uma paulada, né? Pá, tá Hum, vendo? Porque não dá pra gente prever, né, tudo. isso. Não tem como, tudo é impermanente mesmo, incerto. Então você às vezes você fala, isso aqui vai, mas assim, não é porque o seu intestino, por exemplo, funcionou a vida inteira bem, de repente tem um momento que não está lá funcionando, está com algum problema. Ou qualquer órgão interno, né? Então, eu acho que assim, tudo na vida é dessa maneira. Por isso, quando você estava falando, é exatamente isso. É exatamente assim. Um dia eu estava lá me gabando, falando, de vez em quando eu tenho uns insights, porque não sei o quê. Aí meu pai, tua tia também era assim, tua avó. Aí eu já comecei a me achar, né? O próprio mago, assim, né? Assim, naquela noite eu falei, nossa, eu fui dormir inspiradíssima. Eu falei, eu tenho uma intuição, né? No dia seguinte,
seguinte eu escorreguei no lago e quebrei o tornozelo. Aí, sabe quando você sai e fala assim, peraí, se eu fosse tão esperta, eu não teria caído. Sim, a gente é tudo, a gente é acertos e erros, a gente é segurança e insegurança, a gente vive isso, essa instabilidade. Né? Então, o que você falou agora, pá, é total, é isso mesmo. A ideia é que a gente se reúna sempre para se lembrar disso. Porque é difícil manter essa visão. Sendo bem honesto, né? Mas vocês estão vendo, tipo, a gente tá falando uma coisa aqui que intuitivamente a gente diz, pô, é isso mesmo. Aí ela vai dizer assim, é um ambiente. Esse ambiente não é externo, tá? É sempre interno. Aí é um ambiente interno em que nascimento e morte, depressão e alegria podem coexistir. Em geral, a gente não está buscando isso. Em geral, né? Sem problema. Ou seja, beleza, bondade, nobreza, excelência, mágoa, crueldade, ignorância, tudo isso é abarcado. Não é preciso evitar nada. Até as emoções difíceis, como raiva, ânsia, ignorância, ciúmes e orgulho, fazem parte da sua mandala e você pode lhe dar boas-vindas. Por isso, pessoal, que assim, eu sempre, talvez Emily já ouviu isso, né? Em geral, já joga a pessoa lá no terceiro compromisso e espera. Tem que ver como aquilo reverbera a pessoa com ela com ela mesma. Aí a pessoa diz, porra, ninguém nunca fez isso comigo. Aí ela já está duvidando. Aí ela volta então para o segundo compromisso. Porque no terceiro compromisso tu não tem mais dúvida de que é assim. Tu se move assim. Aí a pessoa, tá, lá, não, mas não sei o quê. Aí volta para o primeiro compromisso. Precisa dar um tempo também. Precisa lembrar disso, assim. Talvez vocês não, porque vocês já estão aqui na roda e já sabem como a coisa funciona. Né? Mas às vezes as pessoas nunca foram convidadas a elas pararem para refletir sobre o movimento delas. Elas só estão reagindo mesmo, com desatenção total, só fazendo o que vem no piloto automático, repetindo padrões. Então, às vezes, a gente precisa de um pouco de calma, porque isso aqui tem que vir de uma audição interna. Por exemplo, já falei e falo de novo assim, eu conduzo meditação por uma questão de, enfim, de empatia com as pessoas e tal, mas eu não gosto de conduzir meditação. Por quê? Porque partindo do terceiro compromisso, o que é a meditação? A meditação é tu estar falando com o Buda que habita em cada pessoa. Então o que acontece? Tu põe a pessoa em silêncio para meditar e espera. Calma, não tem pressa nenhuma. A pressa é uma linguagem do Sansara. Espera. Aí quando termina as sessões, que aquilo não vai funcionar só com uma sessão, a pessoa vai dizer o que é que está acontecendo dentro dela. É muito mais verdadeiro. Aí, a partir daí, é que tu pode dizer, olha, pega uma meditação assim, uma meditação mais assado, pega uma meditação guiada, uma meditação mais assada. Mas primeiro, põe ela para sentar, para ela ir meditando. E partindo desse terceiro compromisso, com uma mandala onde tu tá nesse lugar, então tu vê o outro também nesse lugar. Deu para sacar? Então, a mandala do terceiro compromisso, tu já está nesse lugar que tu está buscando a lucidez. Então, tu já vê que o outro também está buscando a lucidez. É sempre coemergente, né? É sempre uma via de mão dupla. Tá? Aí, é daí que os mestres se movem. Né? É daí que os mestres e mestras também se movem, tá? Ou seja, quando os mestres olham para a gente
Tá lá, ah, mais lama, eu isso, eu aquilo, e ele tá olhando que aquilo aparece, mas em nenhum momento ele perde a lucidez de onde que tu tá, de fato. Então diz, tudo que aparece em nossos sonhos ou nossa vigília, tudo em nossa mandala é vividamente irreal e ainda assim é tudo que existe. Ou seja, ele está falando de Prajnaparamita aqui. Podemos chamar de veneno, ou também podemos chamar de sabedoria. Eu acho isso legal, assim. Tu tá na mandala e é simples. Se tu escorregou, aí tu vai chamar aquilo de veneno. Mas tu pode fazer assim e dizer, tá, mas como é que eu posso extrair o Dharma daqui? Aí aquilo virou sabedoria, sacou? Isso é Guru Yoga puro. Ou seja, não há nada que não pode ser transformado em caminho. Qualquer coisa pode ser transformada em caminho. Desde que o compromisso da pessoa seja esse. Como a gente falou, o compromisso com a prática é muito individual. Não dá para banalizar, não dá para generalizar. Agora é certo que, por essa definição, o local onde tu tá, tu vê o outro. Então é mais ou menos assim, ó. Eu estava conversando isso com meu irmão essa semana. A gente estava, né, faz tempo que a gente não se conversa, tal, a gente está distante, pá. Então, passou muito tempo conversando. E uma das conversas aleatórias que surgem foi justamente essa. Diz, olha, tu já parou para pensar que a pessoa que ela é aquela pessoa que oferece muito, parece que tem uma conspiração de que o universo também vai proteger ela com aquilo. Além do mais, ela acha estranho que não seja daquela forma. Então fica claro assim, tu senta numa mesa, aí se a pessoa ela tá na mandala da generosidade, é natural para ela fazer aquilo assim. E ela acha muito estranho que não seja daquela forma. Aí a pessoa tá na mandala da avareza. Ela dá uma olhada meio de lado assim, meio tipo, e não vai faltar não. Uma pessoa, não, não tem como faltar, pô. Aí a gente foi seguindo, né? A mesma coisa com ética. Só que a gente também falou, não é uma regra geral, né? Não é assim que funciona. Mas tem uma coisa assim, tipo, a pessoa se move com uma certa ética diante das coisas, aí parece que alguma coisa bate nela, aí aparecem pessoas assim, não, com fulano tu não vai mexer não. Né? Aí, ou seja, porque são inteligências que estão aí, pessoal. São inteligências da mandala. Agora, em geral, a gente não quer ver dessa forma. Aí experimenta para ver o que acontece. Não é à toa que a primeira paramita da Bodhicitta relativa é generosidade. Por quê? Porque um dos 3 venenos é aquisitividade, ou seja, tu não quer dar. Tu sempre vai ficar com a sensação de, será que vai faltar para mim? Aí experimenta ver o que acontece. Aí depois ética ou moralidade, que é o quê? Se eu entendi que as ações A ou B produzem sofrimento, qual é o sentido de eu ficar replicando aquilo? Depois, paciência. Depois, energia constante, né? Ou seja, a energia sem dúvidas do que é que tem que fazer para beneficiar. Depois, concentração. E por fim, sabedoria. Por que é que eu estou falando essas inteligências? Não é para complicar, não. É que vocês vão ver que, na medida que vocês forem praticando e vocês forem avançando nessas inteligências, é natural que vocês também vejam que as outras pessoas são capazes de praticar isso. Só que a própria pessoa é que tem que tomar a decisão de praticar ou não. Infelizmente é assim que funciona. A gente pode oferecer remédio, tratamento, hospital e médico, mas é a pessoa que tem que ir. Caso contrário, não vai funcionar. Aí ela diz, sempre depende de como nós trabalhamos com isso ou a gente tenta fugir. Se eu pegar a situação e eu tentar fugir, eu agora estou na mandala, só que no aspecto da ignorância. Se eu pegar a situação e tentar trabalhar com ela, eu agora estou na mandala, no aspecto de sabedoria. É tudo uma questão de posicionamento interno.
Agora, como é que eu vou me posicionar internamente se a minha mente está saltitando de um lado para o outro? Se eu estou fixado de um lado para o outro? Não tem. Aí tem essa frase assim que a gente deveria, Mestre Dogen, conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo, e esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Porque a pessoa poderia dizer, né, se a minha mandala não é igual à mandala da Patrícia no aspecto relativo, então como é que a iluminação é possível? Porque no final a gente vai esquecer de si mesmo, ou seja, a gente vai soltar essa sensação de que a gente é separado. Aí ela diz, o único modo de esquecer de si mesmo, ou seja, perceber que não há um eu fixo intrínseco, é conhecer a si mesmo. Precisamos nos conhecer total e completamente. E aí, pessoal, vocês acham que se conhecem total e completamente? Eu não acho. Eu não acho que eu me conheço total e completamente, não. Sem nada para evitar e também nunca desviar o olhar. É preciso ser curioso em relação a essa coisa que a gente chama de minha vida. Curioso sobre essa coisa que a gente chama de eu. Comprometidos a abraçar o mundo, nos aproximamos e investigamos. É isso, né? Como se fosse assim, nesse terceiro compromisso, a pessoa ela anda um pouco mais devagar, mas ela começa a entender que a vida nos alcança. Mas a gente tem que estar aberto para isso. Aí começa a ficar poético, pô. Por quê? Porque tu não vai conseguir ver isso com uma coisa tipo assim, x mais y é igual a 25. Qual é o valor de x, qual é o valor de y? Não tem isso. Isso pertence à mandala da matemática. Aqui não é a mandala da matemática. Aí ela diz, esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. O que é que isso significa? Significa que fazemos o voto de não atrapalhar a nós mesmos, parar de insistir com coisas que sejam, parar de insistir que as coisas sejam exatamente no modo como queremos que elas sejam e parar de insistir de que o modo como as coisas são é o modo como realmente elas são. Pô, isso deu um trava, né? Então vamos lá. Primeiro, não atrapalhar a nós mesmos. Como é que a gente atrapalha a nós mesmos? Se perdendo e fazendo 10 ações não virtuosas a partir de 6 emoções perturbadoras. Aí, o voto de parar de insistir que as coisas sejam do modo que a gente quer. E se não for daquele jeito, ferrou. Né? Eu vi uma tirinha, agora eu esqueci, ó. Eu não lembro se era a sua furadeira faz mais barulho que a minha ou era o contrário. A minha furadeira faz menos barulho que a sua. Eu não lembro como é que era, mas era uma brincadeira dessa, assim. Eu ri pra caramba com isso, assim. Como assim, pessoal? Furadeira faz barulho e ponto, pô. É isso. Terceiro, parar de insistir que o modo como queremos que as coisas sejam é o modo como as coisas realmente são. Pô. Aí ela diz, primeiramente, temos que conhecer muito bem a nossa confusão. Saber quais são as nossas propensões, os nossos escapes, e então estar dispostos a abandoná-los. Isso é o que, pessoal? A pessoa parou de modo honesto e ela diz, olha, eu acho que eu tenho propensão a, por apego, sei lá, mentir. Ou seja, ela se deu conta que determinadas situações acontecem e ela repete padrões sem se dar conta. Eu acho que eu tenho propensão a ter aversão à avareza e ficar irritado quando aparece uma pessoa mão de vaca. Isso eu tenho mesmo, eu fico irritado. Porque eu fico, meu irmão, não vai faltar não, pô, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas assim, tem que dar o tempo da pessoa, entendeu? Não vai ficar
Não adiantando ficar falando isso. Ou seja, isso é um apego que eu preciso trabalhar. Ou seja, na medida que as situações vão se repetindo, a pessoa vai entendendo, peraí, mas por que essa situação está se repetindo de novo? O que é que eu tenho que trabalhar aqui? Mudou completamente a postura, pô. Em vez de ser uma postura que a pessoa está ali, ó céus, ó vida, o mundo inteiro está contra mim. Ela diz, peraí, o que é que eu preciso trabalhar aqui? Então ela começa a perceber as propensões, né? A pessoa começa a perceber isso, assim. Ela começa a perceber os escapes. É aí que a prática começou, pessoal. Essa coisa de atenção plena, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa, uau, olha, eu percebi aqui que a minha dieta está restrita, mas de vez em quando tem uma mãozinha boba que vai lá num doce e opa, ninguém tá vendo e pá, se entope de doces. Aí isso é um escape, pô. Aí a pessoa agora não é assim, vou cortar minha mão, pá, e nunca mais vou comer doce. Não é, porque é sutil. O que é que ela vai fazendo? Chega um momento que ela diz, olha, durante muito tempo isso aqui eu achava que era minha fonte de refúgio, mas não é. Se for para comer doce, que seja de forma lúcida. E não da forma neurótica, que é o quê? Tu come um, come dois, come três, come quatro, come cinco. Tinha uma época, pessoal, na época do sucesso, fama, orgulho e preconceito, que, porra, eu tomava muita Coca-Cola, pô. Mas eu tomava Coca-Cola de 2 litros fácil, pessoal. Porque eu ficava muito ansioso, né? Porque é muita demanda e tu tem que ser produtivo. The Wall, né? E a maquininha tá rolando ali, né? Aí eu demorei muito tempo, pô, pra perceber que eu tomava Coca-Cola assim porque eu tava ansioso com alguma coisa. E as pessoas ao redor, vai lá, toma Coca-Cola, né? Não sei o quê. Porque tá todo mundo na sua mandala, fazendo aquilo andar e as pessoas estão dando o seu melhor. Eu não sei como é que eu não peguei uma úlcera, uma gastrite, uma coisa do tipo. Né? Aí, ou seja, isso é um escape. Tem alguma coisa que está acontecendo dentro e em vez da pessoa parar e perguntar, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Estou fazendo isso por lucidez ou não? Ela está seguindo os padrões, né? Então, está dispostos a abandoná-los. Esse abandonar não leva ao pé da letra. Abandonar é a pessoa dizer assim, pô, isso aqui não é fonte de refúgio, eu não estou mais vendo sentido em seguir dessa forma. Tá? Precisamos também estar dispostos a superar a preguiça que nos mantém mordendo a nós mesmos, que nos mantém mordendo os mesmos anzóis repetidamente, como se isso não tivesse importância. Né? Eu acho que eu iria além da preguiça, né? Nem isso, é aquela sensação tipo, isso está acontecendo de novo e né? Eu resolvo na próxima vida. Né? Não é bem assim que funciona não, tá? Precisamos estar dispostos a escutar nossa sabedoria. Eu gosto mais dessa parte aqui. Eu só falei antes só porque ela falou aqui. Eu gosto mais dessa parte aqui. Precisamos estar dispostos a escutar a nossa sabedoria. Galera, para mim o que faz sentido de ficar se encontrando toda quinta, de ficar fazendo toda essa loucura aqui e por aí vai, é porque eu acho que isso aqui é verdade, sabia? E eu acho que vocês também podem ver isso na vida de vocês, que é parar um pouco e escutar essa sabedoria, em vez de seguir os padrões habituais, robóticos. Pode ver, galera, isso é um pouco duro, mas padrões habituais, robóticos. Pode ver se não é. Pega a nossa experiência ou pega a experiência das outras pessoas ao redor, assim, e contempla com compaixão. A pessoa está se achando alguma coisa muito especial, mas ela está fazendo, está repetindo certos padrões que no final a mandala dela é tão dela que ela vai ficar sozinha no final. Porque uma das consequências desse câncer chamado autocentramento é que a pessoa afasta outras pessoas. Por quê? Porque lá dentro a gente tem uma sabedoria assim que diz, pô, qual é o sentido de eu ficar girando aqui dentro se isso aqui está me fazendo me sentir a pior pessoa do mundo? Não faz sentido, pô. Então, padrões robóticos. Por quê? Porque tu vai tentar desligar aquele padrão e parece que onde é que está o botão de desliga? E enquanto tu está fazendo aquilo, a vida está girando junto e tu não consegue fazer.
Como é que é isso, né? Então, precisamos estar dispostos também a convidar os sentimentos amedrontadores, a fim de ficar ali por mais tempo, para podermos conhecê-los em profundidade. Ou seja, está dando para entender que não dá para fazer esse terceiro voto sem o voto de Bodhisattva. Por quê? Porque no primeiro voto, quando surgir uma emoção, tu não quer estar com a emoção, tu quer afastar a emoção. Como se fosse alguém que está se afogando mesmo. Aqui não, aqui tu quer entender, peraí, como é que eu faço para nadar nessa emoção? Ou então surfar nela. Como é que faz? Porque eu começo a entender que se eu me permitir dar espaço, eu consigo ter mais tempo. Isso é uma linguagem de Sansara, tá? E eu consigo entrar ali dentro. E aí, uma emoção que me deixava preso durante, sei lá, um mês, agora eu consigo ficar 20 dias ali dentro. Porra, é um avanço, viu, meu amigo? E agora virou 2 horas. Naturalmente com tempo de prática, tá, galera? Não tem como fazer isso assim, não. Né? Depois virou minutos. Ou seja, a pessoa tem intimidade tão grande com as próprias... Ou seja, ela se conhece com as próprias, né, propensões, que aquilo não pega mais, pessoal. Ó, minha mão vem, ó. O que é que vai fazer que minha mão fique? Se eu fizer isso aqui, ó, aí minha mão fica. Mas do contrário, minha mão vem e minha mão vai. Aí, ó, a sabedoria, agora a neurose. Deu pra sacar? É mandala. Bastou virar o olho, aí aquilo está aceso. Precisamos estar dispostos a alimentar a ideia de que somos basicamente lúcidos. A identidade não acredita nisso. Anota aí. A identidade não vai acreditar de que somos basicamente lúcidos. Por isso que a gente tem toda essa parafernália que a gente chama de budismo. E que também temos o potencial de sermos total e absolutamente despertos. Então, essa é a experiência do terceiro compromisso. Ou seja, a vida é uma mandala iluminada que está sempre nos incentivando a estar desperto, a ficar vivo. Eu gosto desse termo, ficar vivo a partir da mandala. Porque, pô, parece que para a gente ficar vivo, né, pessoal? Parece que para a gente ficar vivo a gente precisa ter coisas, situações, objetos, pessoas, lugares, né? Aqui não. Aqui tu não precisa dessas coisas, né? A ficar completamente presentes, a sermos mais complacentes e disponíveis aos outros. Ela diz, olha, o compromisso de não causar dano é bem específico. Ou seja, você vai seguir uma lista, né? O que é que você pode fazer, o que é que não pode. O que é positivo, o que é negativo. Né? Só que o terceiro compromisso não é assim. O terceiro compromisso é, tu tá aberto a mandá-lo ou não tá? Aí ela diz, não tem... Aí ela diz, é preciso decidir por conta própria o que é que lhe dá força interna. Ou seja, apenas a pessoa é que vai parar e olhar, olha, onde é que está a minha fonte de refúgio aqui, de fato? Qual é a minha força interior? Ou seja, o que é que minimiza a minha confusão? O que é que ajuda a desatolar? Ela usa esse termo mesmo, né? Desatolar. O que é que me aproxima a levar uma vida, mas sem um enredo? Pô, hoje eu postei lá um TBT, Throwback Thursdays, lá no Instagram, que, pô, na hora que eu tava fazendo o texto, vieram muitas memórias, né? Memória de não conseguir dormir, não conseguir comer direito, de chorar bastante porque eu não sabia como é que ia ser depois do acidente, né? E isso é o quê? Isso são os enredos que vão surgindo. Mas em nenhum momento eu neguei isso, né? Pelo contrário, eu até hoje lembro das pessoas que disseram, não, Roberto, a gente vai te ajudar, pô. A gente vai fazer uma lista aqui
e tinha a galera que ia me pegar no apartamento e tinha a galera que ia me deixar. Aí na próxima quinta tinha já certinho já, mês de, sei lá, mês de setembro é o nome da galera. Pá, 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 pá. Pô, né? E aí eu segui dando aula, não era tão confortável, né? Andar com Ana e Júlia eram as duas muletas, né? Que eu andava o tempo todo. Porque as pessoas sempre ficavam, o que que é isso? Ah, são duas muletas. Nunca falava da minha cirurgia, saca? Eu dizia, isso aqui são duas muletas, né? É Ana e Júlia, é kkkk, porque era um jeito de brincar com a situação. Aí as pessoas mais próximas chegavam pra mim pra perguntar, e aí, como é que tá? Aí eu falava, né? Então, o que acontece? É, por que que eu falei isso? Por quê? Porque ela diz assim, o que é que ajuda a desatolar? O que é que aproxima a gente a levar a vida sem um enredo? Né? Então você se abstém de qualquer coisa que seja excessivamente opressiva no momento. Pra você ficar claro, tá, galera? Não é para virar herói, não, tá? Qualquer coisa que você não esteja pronto também para lidar. Vai ter situações que a pessoa vai dizer assim, peraí, eu preciso recuar um pouco. Porque não tá claro o que que é. Tá, espera um pouco. É que é assim, ó. É difícil falar sobre essas coisas numa sociedade movida por desempenho. Mas se tu botar um barco em alto mar, às vezes tu precisa esperar para saber para onde que o vento está sendo favorável. Não é um movimento aleatório, não. É um movimento que é lento, mas é preciso. De precisão. É isso, sabe? É tipo... É, é tipo tu colocar o roteiro no Waze, mas se você perguntar, pera aí, será que esse roteiro vai levar mesmo no lugar ou não? É tudo, é tudo uma coisa assim, calma, sem pressa, devagar. Mas vai devagar confiando que o barco está com as velas do Dharma, né? Então o vento que vier não importa, porque o vento que vier, as velas estão com a vela do Dharma, aquilo vai virar sabedoria, sacou? Mas vai devagar. Então, até lá, ou seja, até que surja a clareza do que fazer, você simplesmente se move em direção à clareza, ficando cada vez mais capaz de perceber essa ambiguidade, né, que é Shenpa, como Shenpa. Ou seja, surgiu, sei lá, surgiu carência. Então, uma coisa é eu dizer, eu tenho carência, ou eu sou carente. Outra coisa é tu dizer, reconheço a carência como carência. É isso que ela está falando aqui. Aí você percebe que você está sendo fisgado ou fisgada. Como que você está sendo fisgada? E também como que determinadas opiniões e pontos de vista são simplesmente opiniões e pontos de vista. Ou seja, esse terceiro compromisso, a pessoa está com um refúgio tão no refúgio mesmo, que ela vai se mover fazendo o que tem que fazer. Isso não significa que vai agradar todo mundo, né? Porque é impossível. Só o fato de a gente já estar aqui e a gente estar desagradando alguém. Pode ter certeza. Porque é assim que Sansara funciona. Sansara não é uma perfeição, né? Aí, essa parte para poder acabar o capítulo, tá? É assim, esse terceiro compromisso significa que você precisa ser muito honesto consigo em relação ao que você vai poder enfrentar e o que você não vai poder enfrentar no momento. Se você estiver tentando se recuperar do uso de drogas, por exemplo, você não vai ficar saindo com seu antigo traficante. Né? Se você estiver tentando se recuperar do alcoolismo, você não vai ficar frequentando bares. Ao contrário do primeiro compromisso, o terceiro compromisso não tem uma lista do tipo faça isso ou faça aquilo. O terceiro compromisso é assim, veja, pare e veja agora o que é que está acontecendo na sua mandala. Pare e veja. Por exemplo, no primeiro compromisso iria ter assim, lista dos locais que você não vai frequentar. E aí a pessoa ia obedecer aquilo. No terceiro compromisso, a lista
é simplesmente qual é a tua mandala. É assim, ó. Tá trazendo para a pessoa a questão, sacou? Você não está procurando evitar coisas pelo resto da vida. Não é isso. Se você for um alcoólatra em recuperação, por exemplo, provavelmente você gostaria de chegar ao ponto de confiar tanto na sua própria recuperação a ponto de poder ajudar outras pessoas que ainda estão presas ao ciclo do vício. Para fazer isso, você pode ocasionalmente se encontrar num bar. Mudou completamente, pessoal. A motivação de ir para o bar agora não é simplesmente ir para o bar. Tu vai no bar porque tu vai encontrar com as pessoas. Mudou. Mudou completamente. Mudou. Se após 20 minutos no bar você disser assim mesmo, para eu realmente ajudar essa pessoa, eu acho que eu deveria tomar um drink, mas é só umzinho. Então você está se enganando. Porque tem esse, mas é só umzinho. Além do mais, você entendeu a sua condição de alcoólatra. Então, você realmente está querendo tomar o drink para ajudar a outra pessoa ou você está se enganando? É muito honesto, galera. É tipo assim, isso aqui é o que eu consigo fazer, isso aqui é o que eu não consigo. E aí, a partir daí, tu vai se mover, pô. Então, tu tem um conhecimento tão profundo do que acontece dentro que tu consegue deixar claro. Isso aqui é o que esse barco pode se mover para cá e para cá tem um iceberg. Eu não vou me mover para cá. Precisamos decidir esse tipo de coisa por nós mesmos. Quando se trata do terceiro compromisso, as decisões são individuais. Poderíamos até desejar que houvesse uma lista, sabe? Alguém nos dizendo o que devemos fazer ou não. Só que não tem. A responsabilidade com a lucidez é nossa. Então, esse terceiro compromisso, o contra dele, dizendo assim, tem os prós e os contras, né? O pró é que ele é mais rápido para a pessoa avançar. O contra é que significa que a responsabilidade pelo seu sofrimento e a responsabilidade pela sua lucidez é... É isso. O terceiro compromisso é conversa de adulto. Reunidos, os três compromissos formam a educação do Bodhisattva. Aí ela vai falar... aí ela diz... Como sabemos que devemos nos conter em relação a algo ou ir para cima, né? Um ariano não vai querer ler isso, não. Ele vai para cima e ponto. Minha resposta é, simplesmente pratique o que vem naturalmente na hora. Se o primeiro compromisso, que é se abster de se conter, se for isso que surgir, faça. Por quê? O que ela quer? Ela quer que a pessoa comece a se tornar autônoma. Em vez de ter alguém dizendo uma lista de faça isso ou não faça aquilo. Então, para um pouco e respira. Espera aí, nessa situação eu acho que... Respira aqui. Não, acho que eu vou fazer o primeiro compromisso, eu vou me abster. Mas se você sentir que pode manter o coração e mente aberto por mais tempo para alguém que está te irritando ou alguém que desencadeia sua impaciência, sei lá, tipo a sogra assim, então siga seu instinto e faça isso. É por isso que é melhor o terceiro compromisso, saca, galera? Porque o terceiro compromisso, ele vai estimular uma autonomia da pessoa. E se a pessoa não conseguir fazer esse compromisso, o que é que tu faz? Bom, mas no terceiro compromisso é com a lucidez, né? Então tu refaz os votos de lucidez e tá tudo certo, pô. Assim, talvez com base na sua capacidade exercício de ficar aberto com um pouco mais de tempo, você comece a perceber o que significa não dar as costas à situação. Olha só, temos agora um novo termo, tá? Ela vai dizer que na medida que a gente vai praticando o terceiro compromisso, você vai ganhando confiança a ponto de que você vai fazer o que precisa ser feito. Isso não significa que você vai agradar todo mundo. Mas você vai fazer o que a situação está pedindo para ser feito.
e naturalmente cada um está na sua mandala, certo? Então cada um vai ter uma opinião sobre o que deveria ter sido feito. Então é como se fosse assim, você começa a fazer o que a situação está pedindo para fazer. Tu não duvida mais disso. Tu não tem uma dúvida em relação a isso. Porque tu não está tentando encaixar algo, tu não está... Ah, mas é a minha educação, e o que não sei o que. Não tem isso, é a lucidez, sacou? Então ela diz, uma mente confusa percebe o mundo como confusão. E uma mente não fixada, porém, percebe o mundo como uma mandala, ou seja, uma terra pura. Aí eu vou seguir, tá? E ela vai dizer, é muito importante enfatizar que trabalhamos a mente e depois, com base nisso, agimos. Vê só. É muito importante enfatizar o treinamento da mente e só em seguida agir. Em geral, principalmente iniciante, procura muito na questão da ação. O que é que eu faço? 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 Isso lembra muito o primeiro compromisso. E é natural. A gente vem de uma base onde somos pecadores, onde tem alguém que a gente vai se confessar e vai dizer, siga isso, não siga aquilo. Faça tal coisa, não faça isso. Agimos com o entendimento de que todo mundo é basicamente bom. Ninguém é deixado de fora. Esse bom não é o conceito de bom ou ruim. Esse bom é a pessoa, ela entendeu que todos os seres têm condições também de exercer esse terceiro compromisso. Sacou? Só que quem exerce esse terceiro compromisso são os Budas e Bodhisattvas Mahasattvas. Mahasattva significa dotado de grande sabedoria. Aí ela diz, ninguém vai ser excomungado da mandala, né? Por exemplo, assim pessoal, cá para nós, só para eu encerrar por hoje, eu acho que os debates políticos não deveriam começar do jeito que começam. Eu acho que deveria assim, todo mundo senta em roda, faz 10 minutos de silêncio e diz assim, vê só, a gente vai começar dizendo onde que vocês convergem na educação. Aí todo mundo vai começar falando pelo que converge na educação, sacou? E não naquele sitcom que parece uma palhaçada de um ficar atacando o outro na educação. Porque se a gente quer um Brasil melhor, a gente tem que começar por aquilo que vai nos unir. E não com aquilo que vai nos desunir, entende? Mas assim, Roberto é louco, o Roberto tá falando asneira. Eu acho que ele tá praticando muito e tá falando besteira. Aí a gente quer um Brasil melhor. Então senta lá os candidatos e a gente vai começar falando sobre como que a gente faz para ter uma saúde melhor. Mas a gente se escuta, sacou? A gente não vai ficar atacando um ao outro, não. Porque não vai para canto nenhum, pô, ficar se atacando, pô. E se a gente for ser mais cético mesmo, todos eles estão falando as mesmas coisas, pô. Só que no final eles sabem exatamente, que são semideuses, o que é que eles vão fazer para conseguir voto de um determinado núcleo em relação ao outro, ao seu concorrente. Ou seja, não tem como escapar desse jogo, né? Aí eu acho, sabe? Devia ser assim, olha, vamos sentar em roda. Primeiro, senta em roda. Fica um pouquinho em silêncio. E como que vocês acham que vocês poderiam convergir para se ajudar a ter uma saúde melhor? Porque se vocês querem que o Brasil seja um Brasil melhor, então vamos começar pela convergência e não pela divergência. Aí tu começa pela divergência por quê? Porque assim tu vai atacar o emocional das pessoas. Ou seja, tu não quer cabeças pensantes na hora do voto. Tu quer pessoas que estejam com desesperança, pessoas que estejam acreditando na banalização do sofrimento e a partir daí elas vão se mover o time A contra o time B. É isso. Não é não, pessoal. Vamos começar pelo que converge, pô. E depois a gente diz, olha, tá, a gente entendeu o que é que converge. Então, mas o que é que precisa ser melhorado, então? Pronto, acabou. Mas isso não vai acontecer, isso é um mundo de Sofia, né? Um mundo de Poliana.
E isso fica só entre nós, tá? É só entre nós. Cheguem lá na hora de conversa de vocês e dizem, ó, companheiros e companheiras, né? A gente vai conversar aqui por aquilo que converge. Você virou um traidor. Você não está vendo, não, que Messias aí roubou isso e aquilo, não sei o quê. Você virou um traidor. Ou seja, não é mais sobre como que podemos andar melhor. E sim se você está a favor ou contra tal e tal candidato. Pô, virou uma coisa passional, né? Aí vamos lá. Ninguém é deixado de fora. É isso aí, ninguém é deixado de fora, nem ele. Ninguém é excomungado da mandala. Quando as condições se reúnem, até mesmo as pessoas que não tiveram vidas exemplares podem mostrar-se à altura de ajudar os outros. Pense em Oscar Schindler. Por acaso alguém assistiu a lista de Schindler? Eu não assisti. Tá lá para ver e eu não consegui parar. Um industrial alemão que salvou centenas de judeus na Segunda Guerra, impregnando-os em suas fábricas de munição e metalurgias. Ele não era o cara mais legal do mundo. 2 pontos. Para muitos, ele era um especulador que frequentava a elite da SS. Eu li rápido, não deu tempo de estudar, então não vou falar isso com propriedade, tá? Essa SS era tipo uma patrocinadora do Hitler, tá? Então, mesmo assim, Schindler defendeu obstinadamente seus operários contra os esforços nazistas para deportá-los, e ele sempre será lembrado por sua nobreza e coragem. Tem o Diário de Anne Frank também. Vale a pena também. Eu não lembro se tem um filme. Acho que tem, né? Eu sei que tem um livro. Tem um outro filme que é Jojo Rabbit. Pô, esse é engraçado para ver em família, assim. E o cara consegue pegar uma coisa muito tensa, que foi a Segunda Guerra, e transformar aquilo de uma forma que fique divertida. Vale a pena, tá? Então, vamos seguir aqui, para acabar hoje. Como Schindler, a maioria de nós é uma rica mistura de aspereza e maciez, de amargor e doçura. Mas onde quer que estejamos, nesse momento, o que quer que nossas vidas sejam, essa é a nossa mandala. Essa é a nossa base de trabalho para o despertar. A vida desperta não está em outro lugar, em um lugar distante que só é acessível quando a gente tiver aquilo e aquilo reunido. Com o compromisso de abraçar o mundo tal como ele é, começamos a ver que a lucidez e a bondade sempre estão presentes e podem ser reveladas aqui e agora. Essa é a diferença do terceiro compromisso, galera. Considero o capítulo 9 encerrado, que era o maior. Na próxima aula eu vou trazer um resumão do capítulo 10 e a gente encerra com o capítulo 11. Tá? O terceiro compromisso, ele já começa do ponto onde todos os seres têm a natureza de Buda. No caminho de 8 passos, isso significa o 8º passo. Tá? Ou seja, a dificuldade que tem de terceiro compromisso é a identidade não confia de que isso é verdade. Por isso que precisa do segundo e do primeiro compromisso. Porque tu vai balanceando aquilo, sabe? À medida que tu vai trabalhando, aí tu vai vendo aquilo. Como vocês viram aí, a questão do terceiro compromisso mais essa questão da autonomia. Ou seja, a pessoa agora ela não está... Ela está olhando tudo com muita cautela, com muita lucidez, mas ela se move de uma maneira que ela está de acordo com a vida. Se a vida está pedindo para dar uma parada, tu vai andando devagar. Se a vida está mostrando abundância, tu vai mostrando abundância. Não é mais uma imposição da nossa realidade sobre a realidade da vida, sacou? Então, o que é que fica claro? Que nesse terceiro compromisso,
tem essa realidade mais ampla da mandala e se a gente não tiver de acordo com ela, vai dar probleminha. Aí o que é que a pessoa vê? Isso aqui é porque eu estou tentando impor uma bolha diante da mandala. Não tem como, a visão da mandala é sempre mais ampla. Ou seja, o terceiro compromisso transforma tudo em Dharma. Pô. Os outros também. Só que esse terceiro compromisso é mais direto. Ele é o voto de lucidez. Se tu tá com a lucidez no lugar, pliu, manda ver. Se tu não tá, aquilo vira lucidez no final. É isso, sacou? Em geral, isso vai se resumir no terceiro giro na roda do Dharma. E, em geral, os grandes mestres, eles tentam nos colocar já nesse lugar. O que pode acontecer é que numa palestra aberta ou outra, como tu está dando uma palestra aberta, isso é muito impactante, essa forma. Essa forma de andar é muito impactante. Então as pessoas vão duvidar, né? E tu não quer que as pessoas saiam do meio da palestra do nada. Tu quer conversar com elas, tu quer que elas ganhem confiança nelas mesmas e por aí vai, tá? Então eu agradeço de coração a paciência de vocês e por terem ficado até o final do encontro de hoje, tá? E no próximo encontro a gente encerra esse ciclo de estudos. Aí uma coisa que eu ia perguntar, galera, dia 7 é uma quarta-feira. Enfim, brasileiro é brasileiro. Aí dia 8 e dia 9 vai ser emendado ou é normal? Porque na minha agenda tá como aula normal. Aí eu queria combinar com vocês porque eu não quero atropelar nada. E aí, é aula normal, né? Eu acho, porque quarta-feira, né? Se fosse uma quinta-feira, eu ia dizer, tá bom, eu me rendo. Né? Mas quarta-feira... Qual é o próximo livro? O próximo livro é o Dança Mágica. O Dança Mágica, galera, ele só vai fazer sentido para quem ouviu falar do terceiro compromisso. Caso contrário, ele vai parecer os poemas. Ele vai parecer poemas. Quer ver só? Algumas pessoas gostam de colher flores e colocá-las num belo vaso, ao altar, como oferenda aos deuses. Outras gostam de colher flores e colocá-las num belo vaso para decorar a casa. Outras preferem costurá-las em uma guirlanda para usar ao redor do pescoço, enquanto outras gostam de costurá-las numa coroa para usar sobre a cabeça. Finalmente, esse finalmente é que é o ponto. Algumas pessoas preferem não colher flores, deixando, ao invés disso, que elas floresçam naturalmente no campo aberto à luz do sol. Se a pessoa não viu o terceiro compromisso, ela vai dizer, que papo furado da bexiga, velho. Esse negócio aí vai pagar tuas contas, porque que papo furado, velho. Dá licença e vai. É sério. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, muito obrigado de coração, galera, por ter ficado até o final. Bom descanso para vocês, boas práticas e terceiro compromisso, galera. Vai tranquilo, qualquer coisa só é voltar, mas terceiro compromisso, beleza? Tchau.